Já pensou em entrar na mata em busca de uma pessoa desaparecida e dar de cara com um demônio da floresta? Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Alguns desses seres são descritos em diversos mitos ao redor do mundo, e algumas das interpretações mitológicas dessas pequenas criaturas podem ser verdade. Será que a ficção está invadindo a realidade e a imaginação das pessoas? E é claro, quando aliado a Sete Além, as coisas mudam. Afinal, tudo isso já é de dar medo, mas quando pensamos que elas vivem em Sete Além, as coisas pioram, pois um ser de Sete Além, quando vem para a Terra, não é por coisa boa. Sete Além supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além, na realidade nem mesmo como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características, contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que de certa forma bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e até mesmo escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito para você ir, e você provavelmente não gostaria muito de estar lá. Segundo os relatos, Sete Além seria totalmente obscura, e as pessoas que se encontram lá teriam os olhos totalmente negros e assustadores. Relato: o ano era 2016. Apesar de parecer clichê, eu trabalhava como investigador particular na zona rural de Oregon. A maioria das pessoas cria o estereótipo de que os detetives particulares e investigadores têm clientes entretantes, mas isso é simplesmente uma verdade que não é muito verdade. Recebo quase em todos os meus casos de clientes por telefone, e a ligação que recebi naquele mês de junho não foi uma exceção. O cliente, um homem chamado Jonathan Alexander, estava ligando sobre o desaparecimento de seu pai, Sérgio Alexander. O pai de Jonathan estava desaparecido desde uma viagem sobre caça de veado, em que ele foi fazer naquela região de sertão, nessa pequena cidade do Oregon, e as equipes de busca e até mesmo as autoridades oficiais não haviam revelado nada para ele. Na maioria dos casos como este, você está procurando um corpo na floresta, não mais uma pessoa viva, mas Jonathan estava de certa forma esperançoso, então dei a ele o benefício da dúvida. Nesse caso, peguei a minha bolsa de viagem, uma mochila, e no seu conteúdo era uma garrafa de água, um kit de primeiros socorros e minha pistola Taurus e uma sacola de balas, minha carteira, telefone e até minha comida, obviamente. O revólver que eu estava levando poderia até ter sido um exagero, mas eu estava planejando ir para a floresta, e a floresta pode ser um lugar bem perigoso. Esta parte do Oregon está repleta de pumas, leões da montanha, ursos, lobos e alguns outros seres, e quase todos carregavam ali armas de fogo para se defender desses quando iam para essa região. O primeiro lugar na minha agenda era a casa de Jonathan, onde eu o encontrei pessoalmente e ali fiz a primeira entrevista. Quando parei em sua garagem de terra, tive uma noção do tipo de pessoa que ele era. Sua casa era um trailer de 25 pés de tamanho e estava preso ao chão, com um quintal e um pátio voltado para as montanhas. "Você é Jonathan?" Perguntei ao homem que esperava por mim. Ele era bem alto, tinha pelo menos 1,90 m de altura e usava uma camisa de botões quadriculada e um boné caminhoneiro jeans. Ele respondeu sim. "Você é o inspetor Jacob, certo? Entre, vou contar os detalhes. Também tem algumas coisas que podem ajudá-lo, dependendo do quanto você estiver disposto." Logo entrei no trailer, e o interior era tudo que eu esperava. As paredes estavam forradas com animais retorcidos e até mesmo taxidermizados, bem como várias cabeças de veados montadas e um rifle em exibição. Uma cozinha suja com pilhas de pratos em um canto e uma pequena mesa de jantar para 2 pessoas. Jonathan, que tinha como abreviação John, nos sentamos. Jonathan me ofereceu uma cerveja, mas recusei, nunca bebo durante um trabalho. Comecei as perguntas básicas: aonde ele foi visto pela última vez, quem estava com ele, o que aconteceu antes da noite do seu desaparecimento. John me respondeu contando toda a história. Meu pai, Sérgio, era caçador e pescador. Caçar e pescar foram a sua vida. Ele sempre teve um rifle ou uma vara de pescar.
Ele está na casa dos 60 anos e foi militar por 7 anos e fez algumas viagens ao Afeganistão. Naquela noite que iria caçar o dia inteiro sozinho e também à noite, eu o deixei em uma estrada de terra perto de seu local favorito. E ele não voltou por 2 dias. Isso era um tanto normal. Às vezes ele caçava durante a noite ou simplesmente se perdia. Depois de uma semana, fiquei muito preocupado. Eu podia sentir que algo estava errado. Eu podia sentir no meu intestino, sabe? Como se fosse um pressentimento. Liguei para o xerife e eles organizaram uma equipe de busca por 3 noites. Fomos em todas as direções, cobrimos todo o terreno. E sabe de uma coisa? Nada. Não vimos nada. Nem mesmo uma barra de chocolate. Nem passos por ali. Não havia nem marcas de pegada, nenhuma trilha, nada. Depois, ele foi declarado morto. Saí pessoalmente para fazer essas buscas quando eu ouvi isso. E onde fica essa estrada de terra? Joe marcou a estrada no GPS do meu telefone. Agradeci a ele e fui embora. Eu tinha uma regra de não resolver, não pagar. Então não seria pago ao menos que encontrasse Sérgio vivo ou morto. Minha próxima parada seria no escritório do xerife, no meio dessa pequena cidade. Passei por várias lojas na beira da estrada até chegar a um estacionamento do escritório do xerife. Estacionei e entrei no local, indo até a recepção, onde um policial alto e magro estava cuidando da papelada e mascando um chiclete, provavelmente para substituir os cigarros pelo jeito. Eu disse a ele que estava investigando o desaparecimento de Sérgio Alexander e ele me mandou ao escritório do xerife. O xerife era um homem calvo, na casa dos 50 anos, chamado Clyde, e ele deu um sorriso forçado quando entrei. Uma bandeira americana manchada estava fixada na parede, junto com dezenas de pôsteres de pessoas desaparecidas e até mesmo pôsteres de procurados. Então, o inspetor: "Esse é o cara desaparecido. Você deve ser amigo dele", ele perguntou a mim. Eu falei não. Eu respondi: "Um cliente quer que eu o encontre. Sérgio é o pai do cara." "Bem, você está com sorte", respondeu Clyde. "Não temos muitas atividades criminosas, então posso mostrar alguns relatórios do grupo de busca." Após muito tempo de conversa, decidi ir para a trilha. Então, exatamente como Clyde e Jonathan disseram, a trilha parava do nada, no meio da floresta. Nada, nenhum outro sinal de Sérgio estavam ali. Era como se ele simplesmente tivesse levantado e desaparecido. De repente, houve um farfalhar atrás de mim. Já estava totalmente escuro. Agora, ninguém deveria estar lá ao meu lado. O som veio novamente, exceto que agora estava na minha frente, mas apenas fora do alcance da minha lanterna frontal. "Quem está aí?", eu gritei. "Mostre-se, eu estou armado." Para dramatizar, agitei o coldre do meu revólver Taurus no meu cinto. De repente, algo bateu nas minhas costas. Não tive tempo para sacar minha arma e, considerando que quem estava fazendo isso provavelmente era algum bêbado, eu não precisaria disso. Eu me virei e joguei então um pouco de feno que estava perto da minha bota na direção da coisa. Na fração de segundo eu poderia ter me machucado muito, mas logo quando olhei, vi que não havia nada atrás de mim. Quem quer que esteja ali já deveria ter ido embora. E foi aí que as risadas começaram. Na verdade, era mais como uma gargalhada, um carcarejar estranho, louco e não natural. Qualquer que seja o nome disso, é perturbador de qualquer maneira. Peguei meu revólver projetado para derrubar ursos e disparei um tiro ensurdecedor para o ar. O riso e tudo parou um pouco. Quando baixei a guarda, então eu ouvi algo sussurrar, e apenas alguns centímetros do meu ouvido disse: "Saia deste lugar." E a próxima coisa que eu sei, eu ouço o som de 1 milhão de passos correndo e me alcançando. Eu então corri para fora da floresta o rápido o suficiente para fugir. Eu estava como um verdadeiro zamboiote. A adrenalina é uma droga e tanto. Eu pulei na minha caminhonete e logo virei o motor e comecei a sair dali em tempo recorde. O que quer que estivesse atrás de mim ainda estava me perseguindo atrás do carro. Olhei pelo espelho retrovisor para tentar ver a coisa e que estava correndo a pelo menos 130 km por hora para tentar me acompanhar. E não vi nada. Bem, pelo menos nada conceitual. Não era nada que eu pudesse compreender. Era como se meu cérebro não conseguisse processar aquela imagem. Havia uma enorme forma borrada correndo atrás de mim, escura como a noite e confusa nas bordas. Era alguma coisa peluda, com diversos pelos pelo corpo. Logo então virei a estrada e dirigi pela estrada até chegar à cidade. E a coisa estava obviamente perdida. Estacionei no estacionamento de um posto de gasolina e vomitei, quando meu corpo percebeu o quanto eu havia corrido. No dia seguinte, eu fui para a casa de uma mulher chamada Meredith. Eu tinha ouvido falar dela enquanto estava no bar na noite passada e que via o demônio. Para alguns viciados em paranormais, ela estava particularmente interessada no que eu disse.
Meredith aparentemente possuía uma loja de chá e plantas na periferia da cidade. Como loja no primeiro andar de sua casa, ela também sabia de uma ou duas coisas sobre entidades paranormais, ocultismo e até mesmo monstros. E bem, acho que você já entendeu. Eu parei na garagem de sua loja e bati na porta. Estávamos fechados, idiotas. Alguém disse, provavelmente Meredith. Então, eu olhei para o horário de funcionamento da loja, colocado na porta à frente. Hoje era sexta-feira, e de acordo com o seu gráfico provavelmente desatualizado do horário de funcionamento, ela estava de fato aberta. Você está aberta, e abri uma porta trancada, quando vi ela em pessoa. Ela era uma latina baixa, com longos cabelos negros e um gorro roxo, e vestindo um sobretudo jeans que não era totalmente suspeito. O que você quer? Ela retrucou. O que eu quero é saber o que tem naquele bosque. E a senhora não me irrite ainda mais porque eu estou de ressaca. Você estuda o paranormal e o sobrenatural, ou eu estou errado? Você não está errado, respondeu ela. Boa, porque ontem fui intimidado e perseguido por alguma coisa demoníaca e esquisita enquanto eu procurava por um homem desaparecido, que tem na casa dos 60 anos. O rosto de Meredith então ficou pálido do nada. Eu me ensinei a aprender a ler as expressões que as pessoas fazem, e pelo que parece, ela sabia exatamente do que eu estava falando. Entre, talvez eu possa ajudá-lo, disse ela. Como a casa de Jonathan, fui facilmente capaz de distinguir o interior da casa de dentro dela. Havia plantas por toda parte, nas paredes crescendo, em vasos gigantes no chão, bem como uma prateleira cheia de copos e tubos de ensaio, e alguns sacos cheios de substâncias estranhas. Sentei no sofá enquanto Meredith avaliava minha situação. Em primeiro lugar, quem te contou sobre mim? Ela perguntou. Eu falei, um sujeito britânico chamado Ron. Eu disse, mas novamente eu estava bêbado e ele poderia também ser John ou Bob. Como você disse que essa coisa parecia? Grande, escuro, peludo. Eu não podia realmente ver, já que estava a pelo menos 30 metros de distância e a cerca de 130 km por hora. O que quer que fosse, era enorme, devia ter mais de 6 metros de largura. Você olhou diretamente? Meredith perguntou. Eu respondi claramente não. Olhei pelo retrovisor, e assim mesmo não pude ver direito. Então ela disse, deve ser por isso que você está vivo. O que é isso? Eu perguntei. O que você acabou de ver é o que chamamos de demônio da floresta. Eu disse demônio da floresta? Que diabos é isso? Ninguém realmente sabe, Meredith respondeu. Seja o que for, é um demônio antigo, e está na floresta há provavelmente mais de um século, e ninguém sabe ao certo de onde veio. Você disse que estava procurando por um cara desaparecido, certo? Bom, provavelmente esse demônio o levou. Ele pode comê-lo e pode deixá-lo ir, e pode mantê-lo lá por toda a eternidade. Eu não faço ideia. Então, como eu faço para matar essa coisa? Eu perguntei. Eu preciso fechar este caso. Você provavelmente não pode, disse Meredith. Mas, faça o que fizer, não olhe diretamente para o demônio da floresta, ou somente irá literalmente derreter com um horror insondável, e você morrerá. Então não olhe para ele. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. O plano era ir para a floresta, para o local onde eu havia sido atacado pela última vez por Sago, na busca pelo pai do homem que me contratou, e esperar. Quando fui para lá, nós dois colocamos nossas vendas para que não pudéssemos olhar para o ser. Logo que começamos a escutar um som, colocamos ela. E então o cósmico sobrenatural começou. Preparar? John respondeu. Sim, eu disse. Só não atire em mim enquanto eu estiver com a venda nos olhos. Entramos na floresta em silêncio, e cerca de depois de 1,5 km, cheguei ao local onde Sérgio foi visto pela última vez. Ficamos sentados lá e esperamos mais ou menos 1 hora, até que o barulho parasse de repente e ouvi o som de algo enorme se arrastando pelo chão da floresta. Coloque sua venda, eu disse, colocando a minha. Não podemos arriscar ver isso. John acenou com a cabeça, sorriu e colocou a venda. Fosse o que fosse, parecia enorme. Eu dizia uma voz demoníaca antiga, deixem este lugar. John e eu disparamos na direção da voz. Embora a minha bala errasse por 1 km, o tiro do velho acertou em cheio. Embora eu não pudesse ouvir, eu vi a luz da explosão de fogo e faíscas de chama saindo do cano da espingarda de John e que atingiu o demônio. Logo a coisa guinchou e recuamos um passo para trás, ainda cegos e sem avisos. O chão se abriu abaixo de nós. Que porra! John e eu caímos em uma caverna abaixo de nós, a cerca de 1,80 m. Eu perguntei, você está bem? Nunca estive melhor, respondeu John. Que lugar é este? Levantei a minha venda e olhei em volta. Parece que havíamos caído em um túnel subterrâneo, que levava mais fundo na terra. Alguém aí? Preciso de ajuda! Uma voz gritou, provavelmente de Sérgio, com base nas circunstâncias.
Corremos pelo túnel e procuramos por Sérgio e encontramos um homem caído no chão da caverna, com uma perna quebrada. Nós vamos tirar você daqui, eu disse. Eu ouvi um grito vindo da entrada do túnel, enquanto o demônio da floresta rastejava para baixo de nós, quebrando as paredes. Foi então que eu consegui encontrar um dos molotovs que eu havia levado dentro do meu kit. Quando eu joguei no bicho, ele começou a pegar fogo e simplesmente saiu correndo em desespero e acabou sumindo. Foi nesse momento e nesse pequeno ato de agilidade que consegui acabar com ele. Após ouvirmos alguns tipos de explosões cutâneas, parecia como se fosse a pele queimando, não vimos mais o bicho. E bom, isso acabou com tudo, inclusive com nós quando voltamos, pois ninguém acreditou. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Como derrotar? Para a gente entender como derrotar esse demônio da floresta, vimos que muitas vezes ele é confundido com diversos seres ou até mesmo aí com os seres que se misturam dos folclores. Por ser um demônio da floresta, a gente sabe que esse pode ser justamente um nome genérico e não podemos aí classificar ele de certa forma. Mas o que podemos colocar é, a maioria dos seres da noite, eles não se ferem com coisas normais. Como vimos, provavelmente o Sérgio, quando estava lá dentro, ele tentou acertar ele, mas não conseguiu justamente por ter apenas uma arma normal. Então a primeira coisa que faríamos seria levar balas de prata, pois as balas de prata provavelmente feririam esse ser. Como vimos, as balas de prata são consideradas puras, e esse ser, por ser todo fantasmagórico, por ter todo um ocultismo por trás dele, facilmente conseguiria ser acertado por essas balas. Assim, como vimos, basta uma bala de prata para derrubar um lobisomem, e assim usaríamos uma bala para derrubar o demônio da floresta, e assim derrotaríamos o demônio da floresta. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima!